Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Conceitos Básicos de Química. Nesta aula, vou explicar para vocês como você pode prever o estado físico de uma substância em uma determinada temperatura. Para fazer esta previsão, é necessário você ter o ponto de fusão. Isso nós já vimos na aula anterior, o que seria esse ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância. Lembrando que esses pontos de fusão e de ebulição, tirando da água, que talvez seja a substância mais importante que você conheça, as outras substâncias você não terá necessidade de memorizar esses pontos de fusão e ebulição. Em geral, é dado para você. Seu trabalho é apenas entender o significado desse ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, você tendo posse desse dado, ponto de fusão e ebulição, você consegue prever o estado físico de qualquer substância em qualquer temperatura. Qualquer temperatura antes do ponto de fusão, ou seja, abaixo do ponto de fusão, a substância se encontra no estado sólido. O ponto de fusão é o ponto que acontece a passagem do sólido para o líquido. Então, qualquer temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, no meio dos dois, a substância estará no estado líquido. Já qualquer temperatura acima do ponto de ebulição, mais alta que esse ponto de ebulição, a substância estará no estado gasoso, uma vez que o ponto de ebulição, passagem do líquido para o gasoso e vice-versa, tá bom? Então, tendo em mente esta observação, antes do ponto de fusão sólido, depois do ponto de ebulição gasoso e no meio líquido, você consegue prever o estado em qualquer temperatura. O primeiro exemplo, você tem o ácido acético. O ponto de fusão é menos 166 graus Celsius. É uma temperatura negativa. Se você lembrar lá de física, tá? Que você vai estudar, então do teu ensino fundamental mesmo, sabe que a temperatura pode ser positiva ou negativa. Então você tem aqui menos 163 graus Celsius, o ponto de fusão do ácido acético. Já o ponto de ebulição é 118 graus Celsius positivo. 118, mais do que o da água. Então você tem 118. Tendo em mãos essas duas informações, qualquer temperatura que ele te perguntar, você consegue responder. Por exemplo, 120 graus Celsius. Qual vai ser o estado? Estado gasoso. Por quê? Porque está acima do 118, que é o ponto de ebulição. Qualquer temperatura acima de 118 é estado gasoso. Já a 25 vai estar pelo meio, pessoal. É abaixo do 118, 25, tá? Então, 25 vai estar no meio, estado líquido, a 25 graus Celsius. Já a menos 180, o estado vai ser gasoso. Por quê? Porque menos 166 é o ponto de fusão. Menos 180 é menor que menos 166, tá? Cuidado na hora de trabalhar com número negativo. Alguns alunos, eles conseguem se confundir aqui, pensando que menos 180 está para esse lado aqui, que ele é maior. Não esqueça que o número negativo, ele vai diminuindo. Quanto mais negativo, menor ele é. Então, menos 180 é menor que menos 166, porque ele é mais negativo, é menos 180. Então, para esse lado vai o valor absoluto, na verdade, aumenta, mas como o sinal é negativo, o número está diminuindo, tá certo? Número negativo. Então, cuidado com isso, com essa informação. Então, é assim que você determina, você prevê, o estado físico de uma substância. Um outro exemplo, o exemplo 2, uma substância X, aí deu o ponto de fusão e deu o ponto de ebulição. Ponto de fusão 20 graus e o ponto de ebulição 450. E qual é o estado? Aliás, a 15 graus Celsius, a substância é sólida, olha só. A 15 graus Celsius ele é sólido. Por que a 15 ele é sólido? Porque o 15 está abaixo do 20. Então, se você fizer, não é obrigatório você fazer isso. Se você já sabe fazer direto, tá? Pensar direto, então é só fazer. Mas se você fizer o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ponto de fusão
e o ponto de ebulição, sempre é nessa ordem, fusão e ebulição, tá? Aqui é 20 e aqui é 450, tá certo? Então o que acontece? O 15 ele está para esse lado, ele está abaixo do ponto de fusão, sólido, para esse lado aqui sólido. E a 300 ele é líquido. Por que a 300 ele é líquido? Porque o 300 é menor que o 450 e é maior que o 20, então ele fica aqui no meio, ó, tá certo? Então aqui é o estado líquido. Então não é obrigado você fazer esta reta aqui para você deduzir isso. Se você sabe fazer direto, você faz direto. O importante é você entender por que ele é líquido. Porque 300 está entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Por que aqui 15 é sólido? Porque o 15 está abaixo do ponto de fusão, tá? Entendido? Então é assim que você prevê o estado físico das substâncias. Vamos ver um exemplo de um exercício de vestibular, olha só, de resolver da FUVEST de São Paulo. Então perceba aqui, ó, é uma questão que caiu já em processo seletivo. Ele dá 3 substâncias, oxigênio, fenol e pentano, dá o ponto de fusão, é uma tabela, o ponto de fusão dos 3, e o ponto de ebulição também é dado para você. Então ele dá essas informações. E aí ele pergunta qual o estado físico dessas substâncias a temperatura ambiente. Bom, aí o ambiente não tem uma temperatura definida, depende de cada região, cada local. Então ele manda considerar como 20 a temperatura ambiente, olha só, 20 temperatura ambiente. Então você vai analisar qual o estado físico das substâncias a 20. Então, olha só, 20, tá? Aqui para o oxigênio é maior que o ponto de ebulição do oxigênio. O ponto de ebulição do oxigênio é menos 183, é negativo. Aqui é 20, 20 fica para o lado positivo, tá bem para frente do ponto de ebulição, bem maior que o ponto de ebulição, né? Que o ponto de ebulição é negativo e o ponto de fusão também é negativo. E 20 graus Celsius é número positivo, então está acima do ponto de ebulição. Então se está acima do ponto de ebulição, você sabe que o estado é, tá, gasoso, né? Então aqui é gasoso. O fenol, tá? O fenol 20, ó, o 20 está antes do ponto de fusão. O ponto de fusão é 43, ó, ponto de fusão 43. O 20 é antes do 43, tá? Então é menor que o ponto de fusão. Menor que o ponto de fusão, estado sólido. E já o pentano, o 20, a temperatura de 20 está, tá? É menor que o ponto de ebulição, ó, que é 36, né, 1,1, menor, e é maior que o ponto de fusão, que é menos 130. Então 20 fica no meio dos dois. Se ficar no meio dos dois, estado líquido. Então você tem aqui a resposta, né, de maneira simples. Ok? Então é assim que você determina. Se você quisesse fazer aquela reta para determinar, ok? Você poderia fazer, mas não tem essa necessidade, na verdade. Isso aí depende de cada um. Faz aquela reta, bota o ponto de fusão, tá? Bota o ponto de ebulição. E aí você determina se está no meio líquido, se está antes sólido, se está depois gasoso do ponto de ebulição. Tá bom?